objetivo desse curso de contabilidade para executivos é o de permitir aos participantes, ao término do curso, estar em condições de identificar os fundamentos e a lógica contábil e de interpretar, analisar e utilizar as informações contidas nas demonstrações contábeis. O curso destina-se basicamente aos diretores, assessores, advogados, analistas de sistema, engenheiros, economistas e outros profissionais sem formação contábil que necessitem utilizar demonstrações contábeis para decidir sobre matéria de sua responsabilidade. Serão ao todo 14 módulos-aula gravadas em 5 fitas de videocassete, acompanhados por um manual de exercícios com as respectivas respostas, que possibilitarão uma vivência prática e objetiva das noções e conteúdos aqui expostos. A metodologia desenvolvida pela Pricewaterhouse prevê uma apresentação gradativa, sequencial e integrada de conhecimento, de modo a permitir uma continuidade no aprendizado, sendo sempre o módulo anterior pré-requisito para o acompanhamento do módulo seguinte. Apresentarão este curso os professores Célio Lora e José Hernandes Pérez Júnior, da Pricewaterhouse. Contaremos ainda com a participação especial do professor Mário Henrique Simonsen, analisando aspectos da contabilidade e sua relação com as atividades econômicas e financeiras das empresas. Para o administrador de uma empresa moderna, a contabilidade é um instrumento absolutamente básico. É impossível hoje administrar uma empresa conscientemente sem acompanhar todo o seu movimento, toda a sua vida econômica e financeira, cujos registros são traduzidos exatamente na contabilidade. A ideia básica da contabilidade é retratar um balanço, de um lado, os recursos da empresa, que são o passivo, de outro lado, as suas aplicações, que são o ativo, e as atividades da empresa no dia a dia, as operações, vão mudando exatamente esse complexo patrimonial que é a empresa. O correr do tempo estabeleceu normas de contabilidade, métodos contábeis, princípios gerais de contabilidade geralmente aceitos no mundo e que hoje regem os estudos e a profissão do contador e do auditor. Há, no entanto, um núcleo básico de ideias de contabilidade, ser capaz de ler um balanço, entender demonstrações financeiras, conhecer no fundo a estrutura contábil, que é absolutamente indispensável para qualquer administrador. Por certo, não basta uma boa contabilidade para que a empresa vá bem. Mas dificilmente uma empresa pode ir hoje bem se não tiver uma contabilidade adequada. A contabilidade hoje está para a empresa, assim como o aparelho de pressão está para o médico, assim como o bisturi está para o cirurgião. Se ela não tiver realmente os elementos necessários para municiar em tempo as decisões da administração, essas decisões tendem a ser erradas. De modo geral, hoje é verdade em todo o mundo. Todas as sociedades modernas, o grau de complexidade das empresas, o grau de sofisticação dos mercados, depende de que esses demonstrativos não apenas sejam adequados, mas rápidos. Antigamente era praxe em muitas empresas se ter uma contabilidade pura e simplesmente para fins jurídicos, para finalidades fiscais, mas realmente sem objetivos gerenciais. Hoje, ao contrário, a contabilidade passa a ser eminentemente gerencial. Ou seja, a empresa tem necessidade de usar os espelhos, as análises da contabilidade para a sua decisão no dia a dia, para que essas decisões sejam tomadas corretamente. E como tal, isso introduz na contabilidade moderna uma outra dimensão, que é exatamente o conceito de urgência, a necessidade desses dados serem produzidos com a devida rapidez. Além do mais, a contabilidade é um instrumento fantástico de comunicação. Se uma empresa quer obter do seu conselho de administração, de consultores externos, ou se quer informar os seus acionistas sobre a situação da empresa, nada mais simples do que estabelecer determinados espelhos contábeis. Mostre-se o balanço, mostre-se as demonstrações de lucros e perdas, mostre-se certas análises que surgem ao lado do balanço e da conta de lucros e perdas. Em função disso, em um minuto, os acionistas, os conselheiros se inteiram da vida da empresa. Se não houver essa capacidade
de colocar dados em ordem, coerentemente, conforme as necessidades de cada caso, esse diálogo, essa comunicação começa a ficar extremamente difícil. Hoje é importantíssimo para que uma empresa possa recorrer aos mercados de capitais, para que ela tenha crédito bancário, que ela seja capaz de informar ao público, aos seus credores, enfim, a todos aqueles que se interessam, sobre a situação interna dessa empresa. E aí a contabilidade é certamente o veículo mais objetivo, mais importante para essa comunicação. Certo, ela não é tudo, mas significa muito dentro da organização moderna de uma administração objetiva. O nosso curso de contabilidade para executivos começa com uma visão do que é, como nasceu, como evoluiu e quais as limitações da contabilidade. A contabilidade deve ser vista como um sistema de informação cujo método de trabalho consiste, simplificadamente, em coletar, processar e transmitir dados sobre a situação econômica e financeira de uma empresa, em determinado momento, e sua evolução, em determinado período. Partindo desse enfoque, seus objetivos sintetizam-se na produção de informações úteis a diversos interessados. Tais interessados podem ser usuários internos e externos à empresa. Internamente, a contabilidade auxilia a administração no processo de decisões, através de um fluxo contínuo de informações sobre os mais variados aspectos da gestão econômica e financeira da empresa. De modo geral, essas informações são geradas pelo que se convencionou chamar de contabilidade gerencial. Externamente, os maiores interessados são investidores, credores e governo. Para os investidores, os relatórios contábeis mostram a situação econômica e financeira da empresa, o resultado de um determinado período e outras informações, tais como os investimentos efetuados e o que lhes cabe em termos de dividendos. Evidentemente, estas e outras informações lhes possibilitam conhecer as vantagens e desvantagens de seus investimentos e decidir sobre a conveniência de mantê-los ou desfazer-se deles, ou aumentá-los. O interesse dos credores é evidente. É também através das demonstrações que eles decidem sobre a conveniência de emprestar ou não recurso para a empresa. Finalmente, o governo tem duplo interesse nas informações contábeis. Primeiramente, porque é baseado na contabilidade que se calcula boa parte dos tributos. Segundo, a fixação da política econômica fiscal e mesmo monetária pode ser em muito auxiliada pela análise estatística de dados contábeis disponíveis nas demonstrações financeiras. No Brasil, o controle de preços é um exemplo típico. Os instrumentos de política monetária, como redesconto, tabelamento ou não de taxas de juros, e atuação no mercado aberto, têm a sua utilização influenciada em grande medida pela análise dos dados contábeis fornecidos pelas instituições financeiras. Hoje, as demonstrações financeiras são o principal instrumento de padronização de comunicação entre a empresa e seus usuários externos. Elas dão uma boa ideia da capacidade da empresa de gerar recursos suficientes para alcançar os seus objetivos e ainda liquidar os seus compromissos nos prazos estabelecidos e gerar lucros para seus acionistas. Embora tenha sua origem perdida em tempos remotos,
A contabilidade começou a tomar corpo no século XIII, na Itália, e tem a sua primeira divulgação na metade do século XV, através da obra de Frei Luca Pacioli, intitulada Summa de Aritmética, Geometria, Proporzione e Proporcionalità. Esta obra, como o próprio título sugere, é um tratado de matemática, mas contém uma seção sobre registros contábeis, segundo o método das partidas dobradas. Embora Luca Pacioli não tenha sido o criador do método das partidas dobradas, seu trabalho muito contribuiu para a sua difusão em toda a Europa. Nos séculos XVI e XVII, vários autores publicaram trabalhos descrevendo o método de maneira similar ao apresentado por Luca Pacioli. O método das partidas dobradas, evidentemente, passou a ter maior uso e desenvolvimento à medida que o comércio, o crédito e as sociedades cresciam. Apesar do método italiano ser a base do método atual, convém ressaltar 4 diferenças entre a contabilidade de hoje e a da época de Luca Pacioli. São elas: o sistema contábil anterior visava informar apenas ao proprietário. No século XVI, os ativos e passivos do proprietário e do negócio se confundiam. Não existia a ideia de período contábil nem de continuidade. Inexistia um denominador comum monetário. Primeiro, durante o século XVI, o objetivo mais importante da contabilidade era gerar informações úteis ao proprietário. Nas palavras de Luca Pacioli, dar ao empresário informações sobre seus ativos e exigibilidade. Ela fornecia também uma base para a garantia de empréstimo. Assim, a contabilidade era guardada como um segredo e, obviamente, não havia pressões externas para estabelecer critérios definidos para a apresentação de relatórios. A segunda característica, relacionada com a primeira, é a mistura dos direitos e obrigações do proprietário com os direitos e obrigações do negócio ou da empresa. Todavia, existiam algumas evidências da separação e, mesmo embora não frequentemente, alguns casos de contabilidade separáveis, uma para o negócio e outra para o proprietário. A terceira característica é a falta do conceito de período contábil ou de continuidade da empresa. Isto ocorria devido ao fato de que a maior parte dos empreendimentos comerciais tinham um prazo de vida limitado. Assim, o lucro ou o resultado era calculado no momento em que a empresa atingia o objetivo para o qual foi criada. E nessa data, os ativos eram repartidos ou vendidos, os passivos liquidados e o resultado distribuído. Sem o conceito de exercício contábil, não surge a necessidade de depreciação, de provisionamento, de diferimento de encargos, etc. Finalmente, a quarta característica é a inexistência de um padrão monetário único que possibilitasse trazer todos os ativos e passivos ao mesmo denominador comum. Sem uma moeda, o método das partidas dobradas é impossível. Com várias moedas, ele é, no mínimo, de difícil manejo. Como consequência, os relatórios deviam ser extremamente detalhados. Inventários eram descritos em relação ao peso, ao tamanho ou à medida, preço e ainda com respeito à moeda em que foi adquirido. Com a sofisticação do comércio e o seu desenvolvimento em outras partes da Terra,
o método contábil evoluiu e passou a sofrer influências de outros profissionais da contabilidade, com problemas e objetivos diferentes daqueles já existentes na escola italiana. Essa mudança representa, em linhas simplificadas, a decadência da escola italiana e a ascensão da escola inglesa. Fato que ocorreu a partir da Revolução Industrial, que atrai investidores, banqueiros, fazendo crescer continuamente a necessidade de fornecer informações úteis e confiáveis para os novos usuários. Os problemas ocorridos nos Estados Unidos durante a crise econômica de 1929 a 1932 influenciaram de maneira significativa no fortalecimento da contabilidade com o sistema de informações dos negócios, provocando a ascensão da escola norte-americana. A contabilidade foi influenciada também por mudanças na economia e principalmente pela mudança dos objetivos e usos da informação contábil. Essa informação, que era dirigida apenas para o empresário, passou a ser requerida pelos investidores, credores e pelo próprio governo. O desenvolvimento industrial trouxe consigo a necessidade de possuir ativos fixos de alto valor monetário, o que fez com que o custo de produção fosse em grande parte relacionado com o desgaste do ativo fixo e com os métodos de custeio. Como resposta a essa situação, a contabilidade desenvolveu o conceito de depreciação e desenvolveu também a contabilidade de custo, cujo objetivo principal era apurar o custo dos produtos fabricados pelas indústrias manufatureiras. A sofisticação institucional da economia criou usuários externos da informação contábil. Como resposta, a contabilidade criou relatórios financeiros mais padronizados e estabeleceu critérios mais uniformes de avaliação e divulgação dos elementos patrimoniais. O imposto de renda em todas as nações também influenciou substancialmente a contabilidade e mesmo criou e institucionalizou alguns procedimentos contábeis que contribuíram para a formulação de uma teoria contábil. A contabilidade hoje já possui um corpo teórico e um conjunto de convenções e princípios e procedimentos derivados de necessidades diversas. Em muitos países desenvolvidos, esse corpo vem se formando através de juntas, associações de profissionais independentes e outros órgãos encarregados de adaptar a contabilidade a uma economia complexa e, sobretudo, extremamente dinâmica. No Brasil, a contabilidade foi por demais influenciada por órgãos governamentais voltados principalmente para a arrecadação de tributos. Tal influência começou a ser reduzida com a imposição de algumas normas contábeis pelo Banco Central do Brasil, destinadas a uniformizar as demonstrações financeiras das companhias de capital aberto. Principalmente a Resolução número 220 e a Circular 179, ambas de 1972. O maior avanço contábil no Brasil ocorreu com a Lei 6.404, de 76, que, além de estabelecer normas contábeis detalhadas, fez uma separação entre a contabilidade para efeitos comerciais e aquelas para efeitos fiscais. De fato, podemos dizer que a contabilidade valorizou-se como atividade a partir da lei societária, quando passou a ser efetuada tendo em vista objetivos mais amplos que o mero atendimento a exigências fiscais. Embora essa evolução tenha sido proporcionada por órgãos governamentais,
no Brasil, o Instituto Brasileiro de Contadores, o IBRACON, junto com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, em muito contribuíram para codificar e estabelecer normas contábeis a serem seguidas pelas empresas aqui sediadas. A contabilidade, em decorrência de seu próprio método, só é capaz de registrar fatos avaliáveis monetariamente. E é sabido que decisões tomadas pelos usuários da informação contábil são influenciadas por aspectos qualitativos que normalmente escapam do alcance da contabilidade. Outra limitação, que cada dia se torna menor, é a falta de um conjunto coeso de princípios e procedimentos contábeis e até de uma terminologia definida que permita a produção de demonstrações financeiras uniformes ao longo dos anos e de fácil entendimento pelos interessados. Tais limitações não invalidam o método contábil. Simplesmente indicam ao usuário que as informações contábeis devem ser utilizadas levando-se em conta as limitações do método que a gerou. Por outro lado, é preciso estarmos atentos para a evolução social e empresarial que hoje ocorre em todo o mundo, uma vez que a contabilidade deve sempre acompanhar e refletir este processo. É possível que dentro de mais alguns anos venham a ser incorporados aos princípios contábeis mais alguns conceitos que hoje estão em discussão em nossa sociedade. E estas novidades poderiam ser custo da qualidade, mensuração e identificação da produtividade não alcançada, balanço social com identificação dos efeitos sociais da empresa em relação à sociedade ou comunidade em que participa. Inclusive, quanto aos aspectos ligados ao meio ambiente. Hoje, por alguns até denominados de contabilidade ambiental. Demonstrações financeiras completas e projetadas para exercícios seguintes, contendo comprometimentos e metas a serem alcançadas pelos seus administradores. No próximo módulo, o professor José Hernanes Pérez Júnior tratará da estrutura contábil dos elementos patrimoniais. Até lá. Nesta aula estudaremos a estrutura contábil dos elementos patrimoniais. O patrimônio de uma entidade é composto de origens e aplicações de recursos em equilíbrio. As origens de recursos na contabilidade são denominadas de passivo exigível ou de patrimônio líquido, enquanto que as aplicações são chamadas de ativo. O ativo representa a aplicação de recursos em bens e direitos de uma empresa. Exemplo, dinheiro em caixa ou depositado em banco, estoque de mercadorias, bens de uso. Já as origens representam recursos que foram aplicados no ativo.
Esses recursos podem ser provenientes de duas fontes. Capital de terceiros, que contabilmente chamaremos de passivo exigível, e capital próprio, que é chamado de patrimônio líquido. O passivo exigível representa as obrigações contraídas pela empresa junto a terceiros, tais como duplicados a pagar a fornecedores de bens e serviços, empréstimos bancários, salários e encargos sociais, impostos e taxas a recolher, etc. O patrimônio líquido é formado pelos recursos aplicados na empresa pelos seus proprietários a título de capital social e pelos lucros gerados pela atividade e que não tiveram ainda uma destinação. O patrimônio líquido representa a riqueza real de uma entidade, pois, se num determinado momento todo o ativo fosse realizado e todo o passivo exigível fosse liquidado, o que sobraria seria a parte do ativo que efetivamente pertenceria à empresa e, por consequência, aos seus proprietários. Vejamos a seguinte equação básica, onde A é o ativo, PE representa o passivo exigível e PL o patrimônio líquido. Assim teremos, ativo é igual a passivo exigível mais patrimônio líquido. Para a fixação dessa equação, vejamos quais as variações que algumas transações provocam no ativo, passivo exigível e patrimônio líquido. Duas pessoas resolvem constituir uma empresa com um capital inicial de 20 mil. O dinheiro é depositado num banco. A equação contábil ficaria assim. Aplicações igual a 20 mil em dinheiro. Origem de terceiros iguais a zero. E as origens dos sócios ou patrimônio líquido constituído apenas pelo capital aplicado na constituição da empresa, ou seja, 20 mil. Na transação número 2, a mesma sociedade compra móveis no valor de 2 mil, para pagamento a prazo. A esta altura, a igualdade da equação continuaria mantida da seguinte forma. As aplicações da empresa aumentam. Portanto, o ativo da empresa aumenta com a incorporação dos móveis comprados para posterior pagamento. O passivo exigível, que era zero, passa a ser de 2 mil. Aqui representado pela obrigação de pagamento contraída com a compra dos móveis. O patrimônio líquido permanece com 20 mil. Agora, nesta outra transação, a sociedade adquiriu mercadorias à vista, no valor de 6 mil. Com isso, a igualdade passa a ser ativo igual a 14 mil em dinheiro. Ou seja, 20 mil do capital inicial da sociedade, menos 6 mil pagos pelas mercadorias compradas à vista, incorporados ao seu ativo. E continua assim em 22 mil. O passivo exigível e o patrimônio líquido continuam inalterados. Consideremos agora uma última operação envolvendo os conceitos de ativo, passivo exigível e patrimônio líquido, que chamaremos de transação número 4. Nesta transação, a sociedade paga os 2 mil que estava devendo pela compra dos móveis. A equação assume então a seguinte forma. O ativo passa a ser composto de 12 mil em dinheiro, acrescido do valor patrimonial dos móveis adquiridos a 2 mil e das mercadorias em estoque no valor de 6 mil, perfazendo um total de aplicações agora de 20 mil. Já o passivo exigível volta a zero, com o pagamento da obrigação contraída com a compra dos móveis. O patrimônio líquido permanece imutável. A equação que vimos nos exemplos anteriores é chamada de equação do balanço, porque consiste em balancear o total do ativo com
com o total obtido pela soma do passivo exigível mais o patrimônio líquido. A contabilidade trabalha com um conceito bastante simples, que consiste em demonstrar a igualdade entre as origens de recursos e suas destinações ou aplicações. Nesse momento, para fixar melhor os conceitos aqui apresentados, você deverá resolver o exercício número 1 do módulo 2, proposto no manual que acompanha este curso e que trata do assunto que acabamos de ver: ativo, passivo exigível e patrimônio líquido. Também no manual você encontrará as respostas a esse exercício. Dentro da estrutura contábil dos elementos patrimoniais, já sabemos o que é ativo, passivo exigível e patrimônio líquido. Falta-nos saber o que sejam receitas, despesas e resultado. As receitas representam os valores que uma sociedade recebe ou tem direito a receber, provenientes de suas operações, como, por exemplo, receita de serviços, receita de aluguel, receita da venda de produtos, receitas financeiras e outras. As despesas representam os gastos embolsados ou previstos pela sociedade com o fim de gerar receitas. Como, por exemplo, salários dos empregados, depreciação, juros, comissões, etc. O resultado é a diferença entre as despesas e as receitas de um determinado período. Nesse caso, poderá ocorrer lucro quando as receitas forem maiores que as despesas. Prejuízo no caso inverso, ou seja, quando as receitas forem menores que as despesas. Existe ainda uma situação nula, onde as receitas e as despesas são iguais. Concluímos, então, que os lucros aumentam o patrimônio líquido e, por conseguinte, os prejuízos causam a sua redução. No seu manual, você encontrará o exercício número 2 deste módulo, cuja solução encontra-se logo após. Dentro da estrutura contábil dos elementos patrimoniais, existem ainda eventos que provocam alterações nos elementos patrimoniais de uma empresa. Tais eventos podem se constituir em fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. Os fatos permutativos apenas permutam elementos patrimoniais, isto é, envolvem apenas as contas de ativo e passivo. Por exemplo, compra de um veículo à vista. Esta operação apenas troca um ativo, dinheiro, por outro ativo, veículo. Neste caso, o patrimônio líquido não se altera. Já no caso de uma aquisição de mercadoria a prazo, ocorre um aumento do ativo na conta mercadorias e do passivo exigível na conta fornecedores. O patrimônio líquido, neste caso, não se altera. Fatos modificativos são os que alteram diretamente o patrimônio líquido da empresa. Isto é, envolvem contas patrimoniais e de resultados.
Como exemplo, temos a receita de serviços. Esta operação gera um aumento no ativo, em dinheiro, e um aumento no patrimônio líquido, receita. Outro exemplo se dá no caso de pagamento de frete. Nesse caso, o ativo é diminuído pelo pagamento do frete e o patrimônio também diminui pela despesa ocorrida. Existem ainda os fatos mistos, que incorporam características dos dois fatos anteriores, como no caso de uma venda de um bem com lucro. Neste caso, temos uma redução do ativo pelo valor do custo do bem e um aumento pela entrada do numerário do valor correspondente à venda. O patrimônio líquido também será aumentado pelo lucro resultante da diferença entre o preço de venda e o custo. Podemos ter ainda a venda de um bem com prejuízo, ou seja, o preço alcançado é menor que o seu valor patrimonial. Neste caso, o ativo é reduzido pela saída do bem e aumentado pelo numerário recebido. O patrimônio líquido sofre uma diminuição causada pelo prejuízo verificado na operação. Terminamos aqui o módulo de estrutura contábil dos elementos patrimoniais, onde vimos o que são ativo, passivo exigível e patrimônio líquido, e em seguida, despesas, receitas e resultados. No manual que acompanha o curso, você encontrará o caderno de exercícios número 3 deste módulo, seguido do caderno com as soluções. No próximo módulo, estudaremos o sistema contábil com o professor Célio Lora. Neste módulo, abordaremos os meios de que se utiliza a contabilidade para registrar as transações da empresa. Essas transações são registradas nos livros através de contas. As contas são utilizadas separadamente para representar cada tipo de elemento de aplicações do ativo, de origem, de terceiros ou de passivo exigível, de origem dos sócios ou patrimônio líquido, despesas, receitas, lucro. Por exemplo, todas as transações que envolvem movimentação de dinheiro são registradas na conta caixa do ativo. São também exemplos de contas do ativo as contas valores a receber, contas a receber, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos. As obrigações da empresa, decorrente de empréstimo, poderão ser registradas na conta empréstimo. O valor que os proprietários investem na empresa é representado pela conta capital. E as despesas com o pessoal serão registradas na conta de despesas de salário. As vendas de mercadoria serão registradas na conta receitas de vendas, ou simplesmente vendas. Desta forma, conta é o termo que representa o conjunto de elementos iguais ou semelhantes.
As contas são indispensáveis para que se possa efetuar os lançamentos. O lançamento é o ato de registrar contabilmente a origem e aplicação de recursos. Os lançamentos são resumidos em fichas, ou vouchers, que indicam quais contas sofrerão alteração, o valor da operação, a data e um breve resumo dela. A contabilidade usa para registro o método das partidas dobradas. Isto é, cada lançamento deve conter sempre um ou mais registros de origem, correspondendo a um ou mais registros de aplicações. Em contabilidade, as origens são denominadas créditos e as aplicações débitos. Para representar graficamente uma conta, usamos o conceito básico da estrutura patrimonial, ou seja, o razonete, também chamado de conta em T. Na parte superior, colocamos o nome da conta. O lado esquerdo será usado para registrar as aplicações, ou débito. O direito para registrar as origens, ou crédito. Como exemplo, vejamos a movimentação da conta caixa. O recebimento de 1.200 seria registrado caixa em cima e a aplicação de 1.200 no lado esquerdo, correspondendo a um débito. Por outro lado, o pagamento de 800 seria assim registrado. A conta caixa, após o registro destas transações, ficaria com o saldo devedor de 400. Aqui, você deverá responder às questões propostas no questionário sobre sistema contábil, que acompanha este curso. As soluções encontram-se em apostilas à parte. Para entender facilmente o mecanismo de debitar e creditar uma conta, é importante conhecer conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido, bem como as alterações que cada transação provoca nestas contas. As contas do ativo aumentam por débitos e diminuem por crédito. Inversamente, as contas do passivo exigível aumentam por créditos e diminuem por débitos. As contas do patrimônio líquido têm o mesmo funcionamento das contas do passivo, isto é, aumentam por créditos e diminuem por débitos. Resumindo, as contas do ativo aumentam por débitos e diminuem por créditos. No passivo e no patrimônio líquido, as contas têm funcionamento inverso, isto é, aumentam por créditos e diminuem por débitos. Como exemplo, podemos citar que duas pessoas formam uma sociedade, cada qual entregando 10.000 ao gerente da empresa, que deposita o valor em um banco. A empresa passou a ter propriedade de 20.000. Portanto, houve uma aplicação no seu ativo. Como o ativo aumenta por aplicações, comumente chamada de débito, devemos debitar uma conta que também representa o dinheiro à disposição da empresa. No caso, banco conta movimento. No passivo, não houve variação. Portanto, nenhuma conta será debitada ou creditada. A empresa deve registrar
o valor investido pelos proprietários, o que representa um aumento no patrimônio líquido. Este aumenta por crédito. Logo, devemos creditar uma conta que representa origem de recursos ou o investimento dos proprietários. Isto é, devemos creditar a conta de capital. Vejamos como é contabilizada uma compra de mercadorias a prazo, no valor de 10 mil. As variações ocasionadas por essa transação são as seguintes. Foi aumentado o ativo da empresa. A conta de estoque será debitada em 10 mil. A firma contraiu uma dívida, aumentando assim o seu passivo. Como esse aumenta por crédito, devemos creditar a conta de fornecedores em 10 mil. No caso, não houve variação no patrimônio líquido. Observe que, nos dois exemplos, o total de débitos é exatamente igual ao total de crédito, atendendo ao método das partidas dobradas, ou ao conceito que o total de origem de recursos corresponde ao total de aplicações, de 30 mil. Vamos falar agora das contas de resultado. Sabemos que as receitas aumentam o patrimônio líquido e as despesas diminuem o patrimônio líquido. Dessa forma, a determinação dos débitos e créditos nas contas de receitas e despesas é feita no mesmo modo que para as contas do patrimônio líquido, observando-se que um aumento nas contas de despesas representa uma diminuição no patrimônio líquido. Assim, as contas de despesas aumentam por débitos. Um aumento nas contas de receitas representa um aumento no patrimônio líquido, o que significa dizer que as contas de receitas aumentam por crédito. Exemplificando, a empresa paga em dinheiro o salário dos empregados, devidos no mês, no valor de 1.000. A conta despesas de salário será debitada por 1.000, aumento das despesas. A conta caixa será creditada por 1.000, diminuição do ativo. Ainda a título de exemplo, a mesma empresa recebe 2.000, referente a serviços prestados no mês. A conta caixa será debitada por 2.000, representando um aumento no ativo. A conta receitas de serviços será creditada por 2.000, representando um aumento das receitas. Logo, uma origem ou um aumento também no patrimônio líquido. Assim, aprendemos todo o mecanismo de debitar e creditar. Falaremos agora sobre os livros utilizados para registros das transações, que são o Diário Geral e o Razão. O Diário Geral é o nome dado ao registro legal das transações de uma companhia. Nele devem ser registradas, em ordem cronológica, todas as transações da empresa, que possam ser expressas em termos monetários.
Outro livro indispensável para o registro contábil é o Razão. Ele pode ser um livro ou um conjunto de fichas ou folhas numeradas sequencialmente, ou esse mesmo conjunto de informações impresso em listagens emitidas por computador. Atualmente, na maioria das empresas, a contabilidade é registrada através de sistemas eletrônicos de processamento de dados, o qual emite periodicamente ou mensalmente o livro Razão e o livro Diário Geral. Entretanto, essas mesmas empresas são obrigadas a manter as mesmas informações dos livros originais. Experimente agora resolver um caso prático sobre as situações propostas no questionário sobre sistema contábil, que faz parte do manual de apoio ao curso. Logo depois, você encontrará as respostas corretas. Consta ainda do pacote deste curso, como material de leitura, um exemplo de plano de compra, onde você encontrará as principais contas e subcontas que normalmente são utilizadas na contabilidade de uma empresa, comercial ou industrial. A seguir, o professor José Hernandes Pérez Júnior falará sobre a contabilização das transações comerciais básicas. As transações comerciais básicas são compras e vendas de mercadorias e prestação de serviços. De um modo geral, são essas atividades que impulsionam toda empresa comercial e de serviços. Neste módulo, estudaremos como essas transações devem ser contabilizadas. O custo das mercadorias compradas deve incluir todos os gastos necessários para que a mercadoria chegue ao estabelecimento da empresa compradora. Por exemplo, valor da fatura, 1.000. Fretes a pagar, 50. Prêmios de seguros a pagar, 30. Custo da mercadoria comprada, 1.080. Mas como deveremos fazer o registro contábil desta simples operação de compra? Vejamos. Na coluna do ativo, registraremos o valor total da operação, ou seja, uma aplicação. Portanto, um débito de 1.080. Como origem dos recursos, em contrapartida, vamos lançando os diversos eventos de crédito da operação, como fornecedores, 1.000. Fretes a pagar, 50. E seguros a pagar, 30. Pelo sistema de partidas dobradas, teremos nas colunas de débito e de crédito o mesmo valor, ou seja, 1.080, que é o custo total da compra das mercadorias. Para o registro da venda de bens, teremos sempre dois lançamentos. O primeiro para o registro da venda e o segundo para a baixa do custo do bem que foi vendido. No caso de uma venda de mercadorias a prazo, por 200, cujo custo de aquisição é 120, fazemos o seguinte lançamento. A débito, o valor de 200 na conta duplicados a receber, representando a aplicação em um direito. E lançamos, por outro lado, a crédito, o mesmo valor na conta de receita de vendas de mercadoria,
representando a origem desse direito. Já quando a operação de vendas de mercadorias dá-se à vista, lançamos a débito na conta caixa ou banco, representando a aplicação em disponibilidades. E lançamos a crédito na conta vendas, representando a origem dessa disponibilidade. Se a venda não for de mercadorias, mas de serviços, os lançamentos serão semelhantes. Lançamos a débito na conta duplicados a receber, quando a prestação de serviços se efetuar a prazo. E a crédito na conta receita de serviços. Se a prestação de serviços for à vista, procedemos como no caso da venda de mercadorias à vista. Lançamos o valor de serviço prestado na conta caixa e banco, a débito, e lançamos o crédito na conta receita de serviços. Vejamos agora como contabilizar o segundo lançamento. O custo das mercadorias vendidas, no valor de 120, e o custo dos serviços prestados. No caso do custo das mercadorias vendidas, nós lançamos a débito da conta custo das mercadorias vendidas, o valor de 120, representando uma diminuição do lucro. E, consequentemente, do patrimônio líquido. E a crédito da conta estoque de mercadorias, o mesmo valor, representando uma diminuição do ativo. Quanto ao custo dos serviços prestados, eles são acumulados em contas que poderíamos chamar, por exemplo, custo dos serviços em andamento, para ter o seu custo total, que será transferido para a conta custo dos serviços prestados por ocasião do encerramento da prestação de serviço. Como deveremos contabilizar nas transações comerciais os impostos recuperáveis que incidem sobre os produtos industrializados? E o imposto sobre circulação de mercadorias? Os impostos recuperáveis, pagos na aquisição de mercadorias, representam direitos que serão realizados através da compensação com os mesmos impostos devidos sobre as operações de venda. Esses impostos variam de país para país. Entretanto, normalmente, incidem sobre a circulação de mercadorias a varejo ou a industrialização. Vejamos como ficaria o registro contábil de compra e venda à vista de uma mercadoria com as seguintes condições. Primeiramente, o registro dos impostos recuperáveis sobre uma compra. Estabelecemos que o valor da compra da mercadoria seja 70 e foram pagos impostos recuperáveis no valor de 30. Temos, então, o valor da transação de 100. O registro dessa compra seria efetuado a débito da conta de estoque pelo custo da mercadoria comprada de 70. A débito na conta impostos a recuperar de 30. E a crédito na conta caixa, o valor total da transação, 100. Dessa forma, o valor do estoque foi registrado líquido dos impostos recuperados, os quais foram registrados em conta própria. Vejamos agora como ficaria o registro da venda à vista, supondo que o preço da venda seja 120 e o imposto incidente seja 50, perfazendo o total da transação em 170. Naturalmente, se na compra incidirem impostos que não serão recuperáveis por ocasião da venda, esse valor será considerado como custo e será acrescido ao valor do estoque. O registro da venda seria efetuado através de 3 lançamentos distintos. O primeiro seria referente ao aumento de disponibilidades decorrentes da operação de venda à vista. A débito na conta caixa, o valor total da venda, ou seja, 170. Na conta receita de vendas, lançamos o mesmo valor, 170,
a crédito. O segundo lançamento diz respeito ao registro da obrigação referente ao imposto cobrado do cliente e que deverá ser repassado ao governo. O lançamento seria: na conta imposto sobre vendas, lançamos o valor do imposto, 50 a débito. Na conta imposto a recolher, do passivo exigível, lançamos a crédito o mesmo valor. Observe que a conta imposto sobre vendas é retificadora, diminuidora, da conta receita de vendas. Dessa forma, representa uma despesa, ou seja, a diferença entre ambas representará o valor líquido da operação. Após o registro da venda e dos impostos, devemos registrar o terceiro lançamento, a baixa do estoque dos bens vendidos. O lançamento contábil seria: a débito na conta custo das mercadorias vendidas, 70. E a crédito, o mesmo valor na conta estoque. Logicamente, o valor baixado do estoque é o mesmo pelo qual havia sido registrado na época da aquisição, isto é, custo de aquisição, líquido dos impostos recuperados. Dessa forma, o lucro obtido na operação de venda seria de 50, que poderia ser assim demonstrado. Receita de venda, 170. Menos imposto sobre vendas, 50. Igual a 120, que é a receita líquida. Menos custo das mercadorias vendidas, 70. Igual ao lucro bruto, 50. No final do período, o imposto a recuperar deverá ser compensado com o imposto a recolher. Caso o imposto a recolher seja maior que o imposto a recuperar, a diferença deverá ser recolhida ao governo. Caso o imposto a recuperar seja maior, a diferença será transferida como crédito a ser compensado no período seguinte. No nosso exemplo, teríamos: imposto sobre compra, 30. Imposto sobre a venda, 50. Diferença a recolher, 20. Nesse caso, é necessário efetuar mais um lançamento, transferindo o saldo de 30 de imposto a recuperar para diminuir o saldo contábil do imposto a recolher. Essa conta demonstra o mesmo saldo dos livros fiscais, ou seja, 20. Observe que esta operação, após o pagamento do saldo do imposto a recolher, no valor de 20, resultará num acréscimo líquido de caixa de 50. Pode ser demonstrado como segue: recebimento pela venda, 170, menos o pagamento pela compra, 100, e menos o recolhimento da diferença do imposto, 20, perfazendo o total de 50, que corresponde ao acréscimo de caixa. Você encontrará, como parte integrante deste módulo do nosso curso, um questionário sobre a contabilização das transações comerciais básicas, que acabamos de ver. Junto com o questionário, você encontrará as soluções em apostila à parte. Nosso próximo assunto será a introdução ao custo e métodos de avaliação de estoques. Estará a cargo do professor Célio Lora.